Caras apresenta o melhor das Copas. Um oferecimento todos os dias. O Bradesco acorda cedo para pegar no batente junto com o Brasil, ajudando a movimentar a economia, criar empregos e realizar os sonhos de milhões de brasileiros. O dia a dia do Brasil tem Bradesco. Se você pode ter tudo do bom e do melhor, não abra mão. Com o cartão Bradesco Visa, você tem a maior rede de estabelecimentos, oferecendo de tudo para você fazer todas as suas vontades. Bradesco Visa. Tudo do bom e do melhor. A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos e Polygram Video apresentam a série de home videos oficiais a serem lançados imediatamente após o término do maior evento esportivo do mundo. A final da Copa do Mundo de 94. Uma versão sem cortes da decisão. O time vencedor da Copa de 94. Os melhores momentos de todos os jogos da seleção campeã. Os melhores gols da Copa nos Estados Unidos. Os mais emocionantes e mais bonitos gols marcados durante a realização do evento. A história da Copa do Mundo de 94. Os jogadores chaves, os gols vencedores, cenas exclusivas gravadas nos bastidores e os momentos mais incríveis ocorridos durante o torneio. Você não pode deixar de ter em sua casa estes momentos históricos. É Polygram Video. Aqui vai acontecer o maior encontro do futebol mundial. E os brasileiros vão estar juntos com a Band, acompanhando todos os momentos da Copa 94. Na melhor cobertura, com o melhor time da TV brasileira. Programação total para a Copa. Todos os 52 jogos. O dia a dia da nossa seleção. As concentrações. O repórter surpresa. A imagem do dia. Curiosidades, apito final, melhores momentos, debates e análise das jogadas que vão fazer o mundo vibrar. Você vai saber tudo o que rola no Mundial 94. De agora em diante, olho na Copa, olho na Band. Se você não tem dia certo para receber, também não precisa ter dia certo para poupar. Na poupança Fácil Bradesco, você deposita quando quiser e o seu dinheiro passa a render automaticamente para você ter o melhor. Fácil, fácil. Todo dia pode ser o aniversário da sua poupança. Poupança Fácil Bradesco, o seu futuro mais doce. O esporte mais popular do mundo. O evento de maior prestígio. A Copa do Mundo é uma festa multimilionária realizada a cada 4 anos que atrai a atenção de uma enorme plateia global. Esse ano, o espetáculo será em território inexplorado, os Estados Unidos. Será diferente, terá um estilo próprio e será um sucesso. O sorteio das chaves em Las Vegas deu o tom do que virá. Our
Nosso país se orgulha de sediar a Copa do Mundo. A competitividade e determinação dos atletas, a paixão da torcida, é uma experiência emocionante assistida no mundo inteiro. A febre da Copa do Mundo se espalhou pelos Estados Unidos. Nesse vídeo, abriremos seu apetite e mostraremos a alma da Copa. Estados Unidos da América. Os anfitriões vão proporcionar várias atrações fora de campo e prometem algumas surpresas dentro de campo também. A equipe evoluiu muito desde a participação na Copa da Itália. Alemanha. Os campeões do mundo, a nação número 1 dos tempos modernos. Veremos como conseguem manter essa notável regularidade. Brasil. Sem dúvida, o país mais popular. Iremos ao Rio, essa cidade louca e romântica, onde o povo mantém a alegria apesar dos problemas econômicos. Veremos como a equipe atual suporta a pressão de uma nação que exige sucesso. Camarões, a revelação em 1990, chegando às quartas de final. Na capital, Yaoundé, veremos o crescimento do futebol africano e uma recepção típica do país. Chami. Mabouan qui marque! Mabouan qui marque! Começaremos revendo Itália 90. Os Leões Indomáveis e Camarões chamaram a atenção do mundo ao derrotar a Argentina, campeã mundial, na partida inaugural. Try and knock it sideways. Bremer's got a marvelous curling free kick. Curled off and in! Andy Bremer, and Shelton shows his disgust. And Lineker with a bounce. Come for Lineker. It might come for Lineker. Look at the joy on the face of England's goal scorer. Chris Waddle comes forward, and the only way England can survive is for Waddle to score. West Germany going to the final, and England sadly are out. Surging runs of his to Willy Bonner. He's given a penalty. Goycochea, a good penalty stopper. Can he stop this one as well? Poised on the line. It's in there! And Bremer has put West Germany into the lead with 5 minutes left. That's what it means to them. Lothar Matthäus lifts that trophy for West Germany. Um capitão alemão ergue a Copa pela terceira vez. É um retrospecto fenomenal nos últimos 30 anos. Fomos a Munique tentar descobrir o segredo da regularidade alemã. Alemanha. No ano glorioso da Inglaterra, em 1966, foram vice-campeões, inspirados pelo jovem Franz Beckenbauer. Em 1970, a Alemanha derrotou a Inglaterra nas quartas de final, terminando como semifinalista. 1974, Estádio Olímpico de Munique. É a vez de Beckenbauer provar o doce sabor da vitória.
1978 na Argentina foi o pior ano da Alemanha nos últimos 25 anos. Foi eliminada na segunda fase por Holanda e Itália. 1982, Espanha, apenas 48 horas após a exaustiva vitória contra a França, foi vice-campeã diante da Itália. Em 1986, recuperou-se de uma desvantagem de 2 gols da final, mas acabou perdendo por 3-2. E sabemos o resultado de 1990. Perguntamos ao ex-capitão Karl-Heinz Rummenigge qual o segredo do sucesso. O segredo é que a Alemanha é um time competitivo. Nossa concentração é total. Mesmo quando jogamos mal nas eliminatórias, sem convencer, nas finais das Copas, todas as equipes têm dificuldades contra nós. Nossa concentração é 100%. Nossa forma física é 100%. Em certas situações, jogamos com inteligência. Ou seja, também conseguimos garantir resultados positivos em jogos desfavoráveis para nós. Paul Breitner, campeão em 1974 e vice-campeão em 1982, concorda com Rummenigge e sabe que estarão preparados para a estreia em 1994. Nessa estreia, a equipe alemã vai demonstrar o mesmo que todas as equipes alemãs nas últimas décadas. E está preparada para o momento. E que é capaz de jogar torneios difíceis em todo o mundo. Isso foi provado em Washington em 1993, num calor de 38 graus. A Alemanha perdia de 3-0 para o Brasil e empatou o jogo. Foi um exemplo típico da determinação. Here's a lovely ball through and Klinsmann's in! A goal for Germany! Now it's driven into the heart of the Brazilian penalty area. Not a convincing header away. And now Tafarel has to come to make the punch, and there might be a second German goal for Müller. Another throw-in for Germany. Schultz again aims it into the Brazilian penalty area, and Klinsmann's got an equaliser! Dramatic finale! What a comeback, and typical of the Germans. Não creio que a equipe mais técnica tenha a chance de vencer a Copa. A equipe de maior força física vencerá a Copa, porque muitas equipes ficarão fisicamente esgotadas após 65 a 70 minutos de jogo, devido ao calor e à umidade. Os alemães têm físico para correr 90, 100, 200 minutos nos Estados Unidos. Essa capacidade não ocorre apenas no nível profissional. Os clubes têm programas em que crianças a partir de 5 anos podem treinar num clube como o Bayern de Munique. Além das 16 equipes de base, o Bayern escolhe 14 jovens por ano para viver em seu centro de treinamento. Tem entre 15 e 18 anos e uma chance real de sucesso no futebol. Um dos segredos mais importantes do sucesso do futebol alemão é a educação para o sucesso, e não para exibir habilidades técnicas. Num país rico como a Alemanha, não é difícil atrair patrocínio. Dinheiro traz sucesso e jogadores como o brasileiro Jorginho, visto aqui com o alemão Matheus, o meio de campo holandês Ian Wolter, à esquerda, e o atacante colombiano Adolfo Valencia, à direita, não hesitam em jogar pelo Bayern, que tem 3 títulos europeus. O sucesso dos clubes aumenta o orgulho nacional dos alemães e valorizam a continuidade. Após 1990, o auxiliar de Beckenbauer, Peter Voets, assumiu como técnico.
Com dinheiro, educação, determinação e estrutura, a seleção alemã é dirigida como uma empresa. Talvez seja essa a razão do sucesso. Para Lothar Matthäus, a Copa de 94 é a chance que ele tem de ser o primeiro a erguer a taça 2 vezes. Seria a realização de um sonho. Ainda eu não estou pensando nisso. Acho que temos uma boa equipe para a Copa do Mundo nos Estados Unidos em condições de lutar pelo título. Se tivermos a sorte necessária, algo incrível pode acontecer comigo, erguer a taça 2 vezes. E se tivermos a sorte do nosso lado, novamente será algo maravilhoso, inesquecível. Os alemães não devem estar descontentes com o seu grupo. Como todo grupo, haverá jogos em 3 cidades, incluindo Chicago, onde os alemães, na certa, obterão vitórias. Da força e organização da Alemanha para o talento e estilo do futebol brasileiro. Nossa viagem leva ao Rio. Brasil. Rio de Janeiro, a capital romântica do mundo, tem cativado a todos desde sua fundação no século XVI. 6 milhões dos 153 milhões de habitantes do Brasil estão espalhados em torno de suas lindas praias. Apesar dos problemas econômicos, o povo ainda consegue desfrutar a vida. Buscam as praias para desfrutar a beleza que a natureza lhes oferece. Sejam senhores de meia-idade jogando uma partida de vôlei ou crianças chutando uma bola. Todos opinam sobre futebol. Mas quantos se lembram da última vez em que o Brasil foi campeão? What a beautiful goal from Pelé! El Rey Pelé! 100 goals for Brazil! Carlos Alberto recebe a taça Gilles Rimet, conquistada 3 vezes pelo Brasil. Desde aquele dia maravilhoso, o futebol brasileiro se perdeu. Alguns técnicos tentam mudar a maneira tradicional brasileira de jogar futebol. Futebol alegre, futebol ofensivo. Agora, se preocupam em jogar na defesa. Tentam primeiro evitar que o adversário marque o gol, para depois tentar marcar. Antigamente, em 1970, 1958, jogávamos para marcar gols. O adversário não nos preocupava. Se marcava um, nós marcávamos 2. A vida no Brasil também mudou. Os jogadores eram descobertos nos subúrbios e nas praias. Agora, as crianças jogam em escolas como essa do Flamengo. Têm de pagar para jogar, elitizando um pouco o esporte. Média e alguns da classe alta. Tem também da classe baixa, né? Mas não tem condições de pagar uma mensalidade de clube, não tem condições de pagar uma escolinha. Então é pouco. As crianças surpreendem quando se pergunta quais são seus ídolos. Pelé já não joga mais? Eu acho Pelé. Acho Pelé. Zico. Pelé. Pelé. As crianças hoje não podem ver os melhores jogadores do país. Hoje em dia, todos os jogadores de nossa seleção jogam na Europa. Não temos ídolos no Brasil. Na minha opinião, é um erro. A maioria dos jogadores da seleção devia jogar no Brasil, não na Europa. As crianças precisam de ídolos, como se tinham antes. Pelé, Garrincha, Gerson, Tostão, Jairzinho, Didi, Amarildo, Zagallo. O problema é que os craques ganham altos salários para jogar na Itália, França, Alemanha e Espanha.
É um problema da economia do país. É difícil segurar esses jogadores aqui no momento, pois não há comparação com o padrão de vida na Europa. Os bons jogadores sempre vão para a Europa. Esperamos que um dia todos possam jogar aqui. Seria melhor para a seleção. Quem enfrenta esses problemas é Carlos Alberto Parreira, o técnico há 2 anos. O Brasil disputou 3 torneios internacionais nos últimos meses. Em cada um, foi forçado a usar um elenco diferente de jogadores. Na US Cup, alguns jogadores chegaram horas pouco antes do início. Mesmo assim, deram bons espetáculos. Some lovely bounce of passing from the Brazilians. Here's another one now. Careca was involved, Dunga was involved, and then you see the quicker ball through. Tremendous effort, Eli Velton inside the area. And the ball has got in, it's an own goal. O segundo gol do Brasil sai de um pênalti sobre Eli Velton. Careca marca sem problemas. O terceiro gol foi uma obra de arte. The creativity of the Brazilians, and here's a lovely move again, and this might be 3. Careca, 3-0 it is for Brazil. What a beautifully created goal that was. Acho que a atuação do time no primeiro tempo foi brilhante. Compacto, firme na defesa, boa movimentação e penetração, com velocidade. Foi tudo isso. Se repetirmos esse desempenho, o Brasil será candidato ao título. Mas as velhas falhas apareceram. O Brasil cansou e prevaleceu a força física dos alemães. A vantagem foi perdida e o jogo terminou 3-3. Há problemas na defesa, mas o técnico sabe o que quer do time. Se o Brasil quiser ter sucesso de novo e ganhar a Copa, temos de voltar às raízes, usando técnica e habilidade. É a nossa melhor arma. Procura organizar taticamente a equipe dentro de campo, mas jogando à nossa maneira, com muita movimentação no chão e toque de bola. Eu acho que, apesar do pouco tempo para treinar, as atuações têm sido boas. O maior teste para as ideias de Parreira seria as eliminatórias. A derrota para a Bolívia aumentou a pressão. Mas a atuação contra o Equador mostrou bons progressos. Pelota para que recoja Bebeto. Bebeto de larga distancia, viene el tiro de Bebeto. Gol, 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 gol. Ricardo para que tome Dunga. Dunga con el balón, la juega Dunga. Dunga, le abrieron el espacio, puede tirar, la jugó hacia atrás, vino el remate, gol. Gol, 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 gol. Parreira e seu time chegam ao Rio para o jogo final. Vencendo o Uruguai, se classificam. Perdendo, o Uruguai se classifica. Dia do jogo no Maracanã. 130 mil torcedores rumam para o estádio. 4 horas antes do início, o clima é de euforia. Lá dentro, atrações espetaculares levam o público ao delírio. E ainda faltam 3 horas e meia para o início.
Pelé observa o seu povo. Sua presença é um grande estímulo. O time surge no gramado numa explosão de sons e emoções, mostrando um sinal deliberado de união. Saudação final antes da batalha. O artilheiro Romário veio da Espanha para liderar o ataque. Ele logo mostra sua vontade. O goleiro uruguaio está inspirado no primeiro tempo. Aqui defende o chute de Jorginho. E aqui um voleio de Bebeto. O Brasil envolve o Uruguai, mas não consegue dar o toque final. A torcida empurra o time. Parreira começa a ficar ansioso. Fim de primeiro tempo sem gols. Será uma grande frustração? Aos 70 minutos, a tensão é insuportável. Jorginho recebe na lateral e lança Bebeto. Romário sobe na trave oposta. Uma explosão de alívio se faz sentir. Um enorme peso é tirado das costas do país inteiro. Com certeza, é a classificação. Parreira procura se conter. Os jogadores sabem que está quase garantido. Mauro Silva intercepta a bola e Romário é lançado novamente. Um drible no goleiro e o Uruguai está enterrado. O Brasil se classifica e o país comemora. As cenas ao final do jogo revelam o que o futebol e a Copa do Mundo significam para este país. Esses heróis voltarão à Europa, deixando o país sonhando com o título. Mas os jogadores nunca se esquecerão dessas cenas. Depois de todos os problemas nessa eliminatória, finalmente o Brasil se classificou. Para mim é fantástico. Seria inaceitável o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, não? Sem dúvida. Acho que ninguém gostaria de uma Copa do Mundo sem o Brasil. Para mim, particularmente, depois de trabalhar tanto para levar a Copa aos Estados Unidos, seria inaceitável ver o Brasil de fora. O Parreira precisa mudar um pouco seus conceitos. O Brasil sempre jogou para ganhar, não para perder. Devemos pensar nisso no futuro. Os jogadores precisam de mais liberdade. Foi assim que ganhamos 3 Copas. O grupo do Brasil tem Rússia, Camarões e Suécia. Os jogos serão em São Francisco, Los Angeles e num estádio coberto, o Silverdome de Detroit, onde a grama será trazida da Flórida. Durante a US Cup, os jogadores elogiaram o gramado,
mas não o calor e a umidade. Agora um pouco de história e fatos de Copas do Mundo. O recorde de gols num único jogo é 10, marcados pela Hungria contra El Salvador em 1982. Tries the long shot, and what a goal! Still the cross in, and that is a goal. Tries the shot and scores. Oh, it's Laza Shentes. And that is a quite amazing goal. But now this must open up the chance for Laszlo Kish to get a hat-trick. The header from Neil Arce, and that makes it an amazing 10-1. O gol mais rápido foi de Brian Robson, da Inglaterra, contra a França em 1982. Apenas 27 segundos. And Ray Wilkins playing the first penetrating pass in the direction of Steve Koppel inside Max Botty. France have 6 players who experienced the special tensions of this level of competition 4 years ago in Argentina. Of course, for all the England players, the final stages representing a new challenge. And a goal! Robson! O jogador mais velho a erguer a taça foi Dino Zoff, capitão da Itália na Copa de 1982, na Espanha. O jogador mais jovem a ser campeão foi o melhor de todos, Pelé, em 1958, com apenas 17 anos. O recorde de tempo sem tomar gol é de 517 minutos, do goleiro Walter Zenga, que iniciou a Copa de 90 contra a Áustria sem sofrer gols. Só sofreu um gol aos 67 minutos da semifinal contra a Argentina. O único a marcar 3 gols numa final foi Geoff Hurst, em 1966. O único a perder um pênalti numa final foi Antônio Cabrini, em 1982. Cabrini then misses. E finalmente, o maior artilheiro de todas as Copas foi o francês Just Fontaine, que marcou 13 gols na Suécia em 1958. Um recorde difícil de ser batido. O primeiro gol de Just Fontaine foi em 8 de junho de 1958, um gol de empate contra o Paraguai. Foi de Fontaine também o gol que virou o jogo, 2-1. No segundo tempo, marcou mais um. Inspirada por Fontaine, a França venceu por 7-3. 3 dias depois, contra a Iugoslávia, marcou seu 4º gol aos 4 minutos. Faltando 5 minutos, marcou o gol de empate, 2-2. A Iugoslávia marcaria outro 2 minutos depois. Na vitória de 2-1 sobre a Escócia, marcou o 2º gol. Depois veio a Irlanda do Norte. Fontaine marcou 2 lindos gols na vitória de 4-0. Já tinha então 8 gols. A França perdeu na semifinal, mas o primeiro gol que o Brasil tomou na Copa foi de Fontaine. Na partida pelo 3º lugar, marcou 4 contra a Alemanha. O placar final foi de 6-3. Esse placar igualou o recorde de Sam Kouchif na Copa anterior. Depois, Fontaine bateu o recorde.
Seus 13 gols sobreviveram às tentativas de Pelé, Müller e Maradona. Agora vamos ao país sede. Estados Unidos. Em 1990, os Estados Unidos se classificaram para a Copa pela primeira vez em 40 anos. Essas cenas em Trinidad revelam os sentimentos dos jogadores, mas conheceram a realidade do futebol de primeira classe. Não ganharam nenhum jogo e marcaram apenas 2 gols. Não basta apenas entusiasmo e trabalho duro. Alan Rothenberg, um advogado de Los Angeles e comissário de futebol na Olimpíada de 1984, percebeu que precisavam de um homem de carisma e capacidade para iniciar uma nova era. Esse homem era Bora Milutinovic, ex-jogador da seleção iugoslava, técnico do México em 1986 e da Costa Rica em 1990. Pediu um centro de treinamento onde os jogadores morariam com as suas famílias o ano todo, treinando 2 vezes ao dia e aprendendo a ter disciplina. A Federação Americana escolheu Mission Viejo, na Califórnia, e construiu um complexo de 3 milhões e 300 mil dólares. Os jogadores tinham seu centro. Viajamos por todo o mundo. Ficamos em praticamente todos os hotéis do mundo e hoje tudo isso vai terminar. Hoje podemos finalmente dar início ao nosso sonho de ser a Dinamarca de 1994. Estamos animados em participar da comunidade de Mission Viejo. Queremos fazer parte dos grupos de juventude locais. Agradecemos por todo o trabalho. O time melhora a cada ano. Venceu a Copa de Ouro da CONCACAF em 1991. O talento individual foi moldado num conjunto notável. Jogadores do calibre de John Hawks e do artilheiro Roy Waggery darão trabalho a todos os times. Evoluímos muito desde a Copa de 1990 e merecemos o respeito dos outros times. Caso contrário, haverá surpresas. Little layoff by Wegley was a lovely one, and now England again finding as the Americans pull players to 2 sides of the field, the gaps start to open up, and there's a chance here for Wegley, and it was whipped off his toe as he was threatening to shoot, but America's still looking dangerous, and it goes in deep, and once again England stretch, and Ramos takes it back, and it's a goal! Woods comes for it, and it's a goal! And the substitute has scored, and the United States have gone absolutely crazy here, and I'm sure the whole nation will as well. 18 minutes to go. The United States of America are leading England by 2 goals to 0. Fora de campo, o talento de marketing de Rothenberg promete a Copa de maior sucesso comercial de todos os tempos. A venda de ingressos superou as expectativas. Acredita-se que pela primeira vez numa Copa, todos os ingressos serão vendidos. São 3 milhões e 600 mil ingressos a um preço médio de $58. O governo lançou moedas especiais comemorativas. Ouro de $5, prata de $1 e níquel de $0,5. Aos preços de $8,75 para uma única moeda a $435 por um conjunto de 6. Pôsteres criados pelo artista Peter Max venderão aos milhares. Estima-se que no total o torneio irá ganhar $4 bilhões. Os planos para a Copa do Mundo vão indo muito bem. Não há atrasos em nenhuma fase das operações. Tivemos grande sucesso na venda de ingressos e na venda de patrocínio e outras parcerias comerciais. O licenciamento e outras fontes de renda auxiliares vão muito bem. Há grande entusiasmo entre os jovens. Eles gostam muito do jogo.
E uma nova liga profissional, planejada para 1995, permitirá que passem do colégio para uma carreira profissional. Jogadores como Alexi Leilas, da seleção americana, venceram mesmo sem uma liga profissional. Em 1990, na última Copa, eu era um daqueles torcedores malucos de cara pintada, assistindo a meus ídolos na arquibancada. Hoje em dia, eu os encontro todos os dias no vestiário. É uma surpresa, mas eu estou adorando. Leilas é o cantor do time, sempre entretendo o grupo. Futebol em nível mundial é coisa séria. A Federação Americana acha que está no caminho certo. O futebol nos Estados Unidos será um esporte popular. Atingiremos um nível mundial. Em 1990, jogamos a Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos. Teremos boa participação nessa Copa, com orgulho e dignidade. Na próxima, seremos competitivos. E no futuro, 2002 em diante, a Copa é nossa. Nós viemos para ficar. Palavras otimistas, mas o grupo dos Estados Unidos nessa Copa é difícil. Suíça, Colômbia e Romênia têm seus craques e criarão problemas. Agora iremos a Camarões, na África Ocidental, para ver o crescimento do futebol. Tiraram proveito do sucesso na Itália 90. Camarões. A capital é Yaoundé. O país tem 12 milhões de habitantes que descendem de 250 tribos. Um país onde ninguém recebe salários há mais de 3 meses e que é falido devido à instabilidade política e financeira. Mas o povo continua alegre por um bom motivo, uma enorme paixão pelo futebol. De pé! Ao lado do Estádio Nacional, jovens jogam uma pelada, tentando imitar seus ídolos, os leões indomáveis. É uma obsessão nacional que alivia os enormes problemas políticos e financeiros. Mas podem chegar a campeões mundiais? Pelé disse que um time africano ganharia a Copa até o ano 2000. Esse gol quase levou Camarões à... Apesar da derrota, aumentou o prestígio do futebol africano. E o número de vagas da África na Copa subiu de 2 para 3 times. Para 1994, os representantes são Camarões, Marrocos e Nigéria, mostrada aqui. Para muitos, o melhor time africano. O capitão de Camarões, Stephen Tuttle. Acho que faremos melhor dessa vez. Temos jogadores jovens que são muito habilidosos. Bruce Grobler, goleiro do Zimbábue, foi a Yaoundé para a partida eliminatória decisiva contra Camarões. Acredita muito nos times africanos. Quem se classificar terá um bom desempenho nos Estados Unidos para mostrar que a África é uma força no futebol. A final do Campeonato Mundial, até 17 anos, foi entre Nigéria e Gana. Isso prova ao mundo todo que o futebol africano tem nível mundial. O Zimbábue tinha esperança de vitória. O patrono da federação e ex-presidente do país, professor Banana, estava lá para assistir.
O desempenho de Camarões na última Copa do Mundo é motivo de orgulho, não só para Camarões, mas para o continente todo. É um sinal de que estamos preparados para ser uma força no futebol internacional. Mas apesar do grande entusiasmo na África, há muitos problemas. Em Camarões, há grande falta de verbas. Esse belo complexo onde a seleção treina, às vezes, pertence ao Banco Central Africano e não ao Estado. O treinador Michael Cann acha que Camarões investe menos no futebol do que outros países. Países como Gana e Nigéria investem em equipes de base. Acabam de fazer o campeonato juvenil no Japão. Isso é fruto de um trabalho. Mas aqui em Camarões não se investe muito em times de base. Mas com o sucesso em 1990, parece absurdo que tenham feito menos do que outros países para melhorar o desenvolvimento e infraestrutura do futebol. Ninguém tirou proveito do impacto. Ninguém esperava o... Esse é o problema. Em toda a África, a crise econômica está prejudicando o futebol. É preciso patrocínio para montar times de futebol. Na África está muito difícil para sobreviver. E o futebol também sofre com isso. A sombra do maior jogador que Camarões já teve, Roger Milla, paira sobre a seleção nacional. Aposentou-se como jogador, virou administrador da seleção, mas demitido por críticas à política administrativa. Aos 41 anos, porém, voltou a jogar por um time de Yaoundé. Ainda é um ídolo nacional e pode até jogar na Copa. Muitos concordam com suas opiniões. Na África Negra, apenas a Nigéria tem boa estrutura. Veja, se times como Camarões, por exemplo, Gana e outros tivessem essa estrutura a que me refiro, eu estou certo de que um time africano chegaria então às finais no ano 2000. Os problemas de infraestrutura são visíveis no estádio. A grama só foi cortada 1 hora antes do jogo com o Zimbábue. Bruce Grobler reparou no problema durante o treinamento. Se a grama não for cortada, teremos uma chance melhor. Posso me esconder nessa grama e surgir de surpresa como leão para pegar as bolas. Outro problema é que os jogadores sabem que fora do país há melhores condições e salários. Astros como o zagueiro Jean-Claude Pagal, o atacante Alphonse Chamy, o goleiro Joseph Antoine Bell e o meio de campo Oman Biek jogam no exterior. O próprio Bell faz críticas. Ninguém pode mantê-los no país, nem dar-lhes condições para que tenham escolha. Não pensam 2 vezes em sair do país. Só querem ir embora. Há um sentimento de que os africanos devem ficar para ajudar seus países. Mukongo, presidente, é um dos maiores músicos de Camarões. Fará o hino de Camarões para a Copa. É um amante do futebol e concorda com Bell. Na África, muitos vão jogar na Europa por causa das vantagens. Melhores salários, melhor estrutura. Acho que podemos fazer coisas melhores ficando aqui na África, mas trabalhando em conjunto com o mundo. Porque se todos nós sairmos da África, quem é que vai tentar fazer alguma coisa? Apesar dos problemas de Camarões e do futebol africano,
resta ainda a paixão pelo esporte mais popular do mundo. Como na América do Sul, há um espírito associado ao esporte que só se vê no terceiro mundo. E nenhum esporte compete com o futebol. Na partida contra o Zimbábue, o estádio ficou cheio 4 horas antes. 91 mil pessoas e muitas mais em árvores e postes. O leão, símbolo nacional, está em toda parte. E o futebol se tornou o carnaval de Camarões. Je vais demander à son excellence, Monsieur Eitoulou. Os Leões de Camarões jogando em casa, precisando apenas de um empate para chegar à Copa dos Estados Unidos. Juntos, com todos os problemas estruturais esquecidos. É vencer ou morrer. Os guerreiros do Zimbábue estão determinados, mas precisam de uma vitória. Les Zimbabwéens restent vigilants et une main qui va certainement donner un penalty. Une main qui donne un penalty indiscutable sur ce ballon. Frappé instantanément, une main du numéro 6 zimbabwéen Francis Shunai. Et voici Omar Miyik face à Bruce Grobler. Omar marque. Super. Ah. Yombi. Omar Miyik, une très bonne déviation. Jeu de 1-2 entre Omar Miyik qui se retrouve devant Bruce Grobler. Omar marque. Oh, super. Alors là, un but de professionnel. Un but de professionnel. O presidente Paul Biya sorri. Mas Omar Miyik se contundiu ao marcar o segundo gol e teve de ser substituído. O técnico alemão do Zimbábue passa instruções a Grobler. 2-0, mas o Zimbábue descontou no segundo tempo. Le maître étant bien évidemment le central. Et but. But zimbabwéen. But zimbabwéen qui a exploité une mauvaise sortie. Depois, uma controvérsia. O Zimbábue teve essa chance, mas foi marcado impedimento. O técnico joga um maço de dinheiro no bandeirinha, insinuando que estaria comprado. Restando apenas 5 minutos, foi tirado de campo por oficiais da FIFA e 15 soldados. And we are already in the 90th minute. Allez, faites-nous plaisir, les gars. Juste pour terminer le match, alignez des passes, faites de beaux dribbles. Loga a sonné le coup fatal. Chami. Mabouang qui marque. Mabouang qui marque. Oh, Mabouang, ce Mabouang, je vous le disais, le chef de l'État et le président de l'Assemblée qui n'arrête pas. Ce Mabouang, je vous ai dit, Jean-Marie Watonsi, ce Mabouang, je vous ai dit, ce Mabouang. Formidable, un boulet de canon. Oh. Et on n'oublie pas toujours cette passe. And suddenly, that is the blast of the last whistle. Et c'est la fin du match. Cameroon is into le Cameroun. World Cup 94 in the United States of America. Pour la troisième fois, Michael. Pour la troisième fois. Uma vitória convincente por 3-1 sobre o Zimbábue. Se conseguirão vencer Brasil, Rússia e Suécia no grupo B, é outra história. É um grupo difícil. Mas Camarões levará à Copa do Mundo um charme, uma alegria, um colorido e uma paixão, talvez igualados pelo Brasil, mas não superados.
Pelo bem do futebol, espero que os times africanos brilhem na Copa de 1994, apesar dos problemas políticos e econômicos. United States of America 94, good morning. Já vimos o grupo de Camarões. Vejamos os outros agora. O grupo D é o da Argentina, com Nigéria, Grécia e Bulgária completando o quadro. O grupo E é difícil, com Itália, Irlanda, México e Noruega. O grupo F é encabeçado pela Bélgica, com Marrocos, Holanda e Arábia Saudita. Vimos o melhor das Copas em 4 continentes diferentes. O show começa em junho e Mickey e seus amigos esperam torcedores de todo o mundo de braços abertos. O show não pode parar. Kelly to Bendick, they go! Oh my word! Você sabe o que é a Fundação Bradesco? A Fundação Bradesco é um grande investimento de 37 anos no futuro do país. Mas para milhares de crianças, jovens e adultos, a Fundação Bradesco é ainda mais do que isso. É uma esperança. Só neste ano, serão atendidos 92 mil alunos nas suas escolas localizadas em 23 dos 26 estados brasileiros. E a Fundação Bradesco, além do ensino, oferece também, gratuitamente, material escolar, alimentação e assistência médico-odontológica. Fundação Bradesco. Nossa missão não é prever o futuro, é fazer com que ele aconteça agora.